Então, pessoal, nessa semana, a gente começa a semana com um tema bem polêmico, né? O projeto de lei 257 de 2016. Lembrando que a gente está sempre esperando vocês aqui no canal do YouTube, né? Se inscreva, a gente tem vídeo de segunda a quinta, tratando de temas polêmicos, novidades, direito administrativo, questões, tudo de relevante. Mas enfim, eu tive a necessidade de estudar esse projeto de lei principalmente pela repercussão que eu estou vendo que está sendo gerado com base nele. E muitas das coisas que estão sendo ditas não correspondem à realidade, né? Existe um terrorismo acerca do projeto de lei 257 de 2016, que nada mais é do que um projeto de refinanciamento das dívidas dos estados em face da União, que acaba gerando algumas restrições a servidores públicos, algumas restrições a gastos e despesas com pessoal, realização de concurso, mas nada da forma como está sendo dita. Mas, gente, é assim, a mulher do amigo, do parente da minha mulher me ligando, dizendo, meu filho, eu sou diretor aqui no estado, e aí minha contribuição previdenciária agora vai dobrar, né? Então, as pessoas estão ouvindo uma quantidade de informações absurda, e a maioria delas não corresponde à realidade. O projeto de lei não é um bicho de 7 cabeças e não acaba durante 10 anos com qualquer tipo de concurso público em qualquer estado, né? Como as pessoas andam dizendo por aí. Vamos lá, vamos por partes, entender o que é o projeto de lei, até para que a gente possa se posicionar a favor ou contra, né? Para que a gente possa entender o que ele pode ensejar para a gente. Então, você que é servidor, você que é concurseiro, todos os impactos que o projeto de lei pode gerar para vocês. Vamos lá. Primeiro, o projeto de lei, repito, é 257 de 2016, é um projeto de lei complementar. E nesse projeto o que está sendo feito é um refinanciamento das dívidas dos estados em face da União. Então a maioria dos estados, aliás, todos os estados da federação, devem à União Federal e o projeto propõe um refinanciamento dessas dívidas para que seja dado um prazo adicional de até 240 meses para que os estados paguem essas dívidas, ou seja, para que eles não tenham que desembolsar esse dinheiro agora, na época de crise. No entanto, você vai ter um benefício, mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca. Então, se você tem uma dívida comigo e eu vou permitir que você me pague em 1000 anos, você não pode ficar gastando feito um louco, né? Então a Thalita me deve R$1000, digo, eu não tenho dinheiro a pagar. Eu digo, beleza, daqui a pouco ela tá na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, assistindo o jogo do Brasil, que ela vai, da quarta-feira, né? Ela vai lá pro jogo do Brasil. Enfim, se estabeleceram algumas restrições. Disse, beleza, eu vou refinanciar a sua dívida, mas me mostre que você tá ruim, me mostre cortando os seus gastos. E aí se estabeleceram alguns requisitos. Para começar, definir o seguinte: para que seja feita essa renegociação da dívida e esse aditivo, primeiro, o Estado não vai poder conceder nenhuma vantagem aos servidores públicos durante 24 meses. Mas olha que coisa bacana. Vai ficar sem aumento? A lei diz, não poderá haver concessão de vantagem, aumento, adequação de remuneração, ressalvadas as revisões previstas no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, aquele reajuste geral anual que não é dado hoje, é garantido. Ou seja, o que o servidor normalmente briga, que é aquele reajuste geral anual, para manter o poder de compra da remuneração dele, está ressalvado. Então não há nenhuma restrição ao reajuste anual da remuneração dos servidores. Está se impedindo aumentos novos, mas o reajuste é mantido, é ressalvado expressamente. Eu estou no artigo 3º, inciso 1 do projeto de lei. É ressalvado o reajuste. O inciso 2 fala do IPCA, né? Isso é besteira. São outras despesas correntes, é besteira para vocês. Mas o inciso 4º fala suspender a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, inclusive mediante concurso para empresas estatais, sociedades de economia mista, autarquias, todo mundo. Só que a própria lei faz uma ressalva, o projeto de lei, né? Ele faz uma ressalva e diz que é possível, nas áreas de educação, saúde, segurança, que sejam feitos concursos para suprir vacâncias. Então, aposentadoria, falecimento, posse em cargo inacumulável, exoneração de servidores. Estou proibindo que se criarem novas vagas, mas as vagas que já existem e ficarem vagas poderão ser preenchidas
mediante novos concursos, tá? Então não é 10 anos sem concurso, são 24 meses sem criação de novos cargos. Não são 10, são 2 anos, eu diminui em 5, dividi por 5 o terrorismo, e obviamente as ressalvas são muito importantes. Além disso, se estabeleceu uma redução de 10% da despesa com cargos de livre provimento. Então, cargos em comissão vai ter que cortar 10%, isso, pelo menos 10%, isso é razoável. Só que além disso, se estabeleceu que esses estados vão ter que sancionar leis. E aí começa a entrar no problema dos servidores que estão lá dentro. Primeiro, a lei vai ter que definir uma contribuição previdenciária para os servidores estaduais que seja de 14%. Então, 14% para o servidor, 28% para o Estado. Não é 28% para o servidor. Hoje a contribuição previdenciária do servidor público é de 11%, né? Vai ter que ser editada uma lei, caso decida o Estado entrar nessa renegociação, e vai aumentar a contribuição previdenciária do servidor dele de 11% para 14%. Você vai dizer, e se esse sujeito já está no serviço público? Também, tá? Também, só que para isso a lei dá 3 anos. Então eu posso estar 11% hoje, no ano que vem vai ser 12%, no ano que vem vai ser 13%, no outro 14%. Então ele tem 3 anos para ir paulatinamente aumentando o valor da contribuição previdenciária de 11% para 14% a partir de então e atingindo todos os servidores. Essa realmente é uma preocupação que os servidores vão ter que ter, porque vão perder 3% do valor líquido da remuneração deles, porque eles pagam 11% de contribuição previdenciária, vai se aumentar em 3%. Além disso, os estados vão ter que criar o regime complementar de previdência. Regime esse que já existe no âmbito federal, Lei 12.618. Esse regime complementar é importante porque, criado o regime complementar no estado, o regime próprio do estado passa a se submeter ao teto do regime geral. Então o estado vai ter que criar o regime complementar de previdência para que os servidores estaduais que ingressarem a partir de agora, isso não atinge os servidores que estão na carreira, mas aqueles que ingressarem a partir de agora, se submetam ao teto do regime geral no regime próprio do estado, tá? Além disso, pessoal, a lei determina que se estabeleça uma avaliação periódica, né, de projetos da entidade, nada de muito relevante para vocês. Reforma do regime jurídico dos servidores, reanalisando benefícios, vantagens, e aí incorporação, né? Alguns estados ainda se incorpora gratificação de função, a União já não incorpora. Licenças prêmios, né? Aqui no estado da Bahia, por exemplo, acabou esse ano. Então isso vai ter que ser revisto, vai ter que ter reajuste desses benefícios nos estatutos estaduais dos servidores. E aumento, diminuição de despesa, mas aí não está falando de pessoal. Daí, pessoal, além disso, se estabeleceu que se o ente federativo, ele, dentro de 180 dias, não tiver... a União ela ainda pode reduzir 40% se eles quiserem um benefício a mais, 40% do valor a ser pago. Para isso, além de tudo que eu te falei, ele vai ter que reduzir em 20% os cargos em comissão, o que é razoável, né? E a lei o que interessa para vocês da lei ainda, estabelece que os servidores públicos, eles terão a limitação no que diz respeito aos cargos em comissão, na elaboração das LDOs, das Leis de Diretrizes Orçamentárias Estaduais, em que vai ser vedada a criação de novos cargos, né? Aquilo que eu te falei, durante 24 meses, e também não pode haver... vai se suspender a admissão de pessoal dentro daquele aspecto que a gente conversou, a não ser que seja vacância de cargo. Enfim, o que eu quero que você tome cuidado é que, na verdade, todos os aspectos do corte de servidores diz respeito a cargos em comissão. Não há previsão de demissão de servidores ou exoneração. Quer dizer, mas ela já existe. A própria lei remete ao artigo 169 da Constituição, dizendo que se o ente federativo extrapolar esses novos limites de gasto com o pessoal, vai ter que cortar gasto. E aí esse corte de gasto gerando exoneração não é novidade para a gente. Ele já existe, ele só terá que ser implementado se o ente federativo ainda assim estiver extrapolando os limites de gasto com o pessoal. Ou seja, não são 10 anos sem concurso, não se triplica contribuição previdenciária de ninguém, não se demite servidor à torto e à direito, tá? O projeto de lei é uma tentativa
de dar um auxílio ao Estado que está devendo, mas exigindo dele que diminua um pouco as benesses dadas aos seus servidores. A maioria das situações vão fazer com que os servidores estaduais se adequem mais ou menos ao que já existe no âmbito federal, né? Então, quebra de algumas garantias que já foram quebradas no âmbito federal. A gente não tem nada de tão assustador no PL 257, tá? Dê uma olhadinha, entre no site da Câmara, esse PL está disponível para todo mundo dar uma olhada, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Continuem estudando, os concursos de vocês serão feitos, né, com uma quantidade menor de vagas, a criação de novos cargos só depois de 24 meses, mas dentro da validade dos concursos que surgem ainda em 2016 e 2017, porque afinal vocês terão concursos com validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, então não se preocupem tanto quanto vocês estão se preocupando, porque na verdade esse ajuste nunca vai acabar com a realização de concurso dentro do serviço público, porque isso é impossível, né? É a forma de provimento de cargos. Agora, servidores terão um pouco menos de vantagens nos seus estatutos do que eles têm hoje, sim, inclusive a possibilidade do aumento da contribuição previdenciária e da criação do regime complementar, tá certo? Acho que era mais ou menos isso. Se inscrevam no canal, continuem assistindo os nossos vídeos. A gente tem vídeo de segunda a quinta, tratando de temas polêmicos, temas interessantes no dia a dia, mas que dizem respeito ao direito administrativo. Aquela dúvida que você tem, a gente resolve aqui, tá certo? Até a próxima.